Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Autoridades do Amazonas sabiam que havia um plano de fuga de presos. A afirmação é do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que teve um encontro hoje com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. O governo Michel Temer liberou em 2016 um valor recorde do Fundo Penitenciário, justamente para esse auxílio na melhoria do sistema carcerário no país. E em relação à agenda dos prefeitos, você vai conferir com a gente medidas inusitadas adotadas nos primeiros dias de trabalho, que vão de multa a secretários que chegarem atrasados às reuniões, até um decreto para entregar a chave da cidade a Jesus. Tudo isso você confere com a gente a partir de agora, aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. E eu começo falando justamente sobre essa crise no sistema carcerário, porque hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, teve uma reunião lá no STF, no gabinete dela, com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Eles discutiram ações conjuntas para esse enfrentamento da crise penitenciária no país. É fato que o problema carcerário não é apenas de um gestor ou de um só poder. E isso é consenso entre as autoridades. Como é fato também que o problema não vem de hoje. O próprio ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o sistema carcerário vive essa situação de barril de pólvora há 10, 20 anos. Ele deu muitas outras declarações e quem acompanhou tudo e tem os detalhes é Jéssica Gonçalves, que fala com a gente diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. E logo após a reunião com a presidente do STF, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou com a imprensa e afirmou que o governo do Amazonas sabia que os detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim planejavam uma fuga em massa entre o Natal e o Ano Novo. Moraes disse ainda que, apesar de as autoridades terem tomado as providências necessárias e monitorado as penitenciárias nesse período, não informaram o governo federal do que poderia acontecer e nem pediram qualquer tipo de ajuda. Vamos acompanhar. Dá relatos do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas de que poderia haver essa fuga entre Natal e Ano Novo, fuga que efetivamente acabou ocorrendo. O governo federal, em momento algum, foi informado nem solicitado nenhum auxílio, seja da Força Nacional, seja de qualquer outro mecanismo que o governo federal poderia ter auxiliado. E o governo estadual disse que tomou todas as providências para evitar a fuga. Então, não está caracterizada nenhuma omissão até o momento. Isso vai ser investigado, as razões serão investigadas pela Polícia Estadual, pela Polícia Civil. O ministro destacou que só tomou conhecimento dos fatos nas reuniões de segunda e terça-feira desta semana, quando viajou a Manaus para acompanhar a apuração do caso. Alexandre de Moraes declarou que ainda é preciso esperar a Polícia Civil concluir a investigação para apontar os responsáveis pelas mortes e que, no momento, não é possível afirmar que a Secretaria de Segurança do Estado falhou. E nesta tarde foi realizada uma coletiva em Manaus, onde foram divulgadas outras informações sobre o caso. Quem traz as informações direto de Manaus é o repórter Ibrahim Ossami. Vamos acompanhar. O governador José Mello determinou que a Procuradoria-Geral do Estado comece os trâmites para o pagamento da indenização para as famílias dos detentos que foram mortos durante as rebeliões nos presídios Anísio Jobim e do Puraquequara. O pagamento desta indenização está previsto na Constituição Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária, em conjunto com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, além da Secretaria de Assistência Social, estão formando grupos de trabalho para prestar assistência às famílias, o que inclui o apoio aos funerais. Amanhã, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia, vem a Manaus para uma agenda de 2 dias. Ela deve se reunir com presidentes dos tribunais de justiça do norte do país para discutir a situação carcerária aqui na região.
Bom, Rosiane, essas foram as principais informações sobre a situação do complexo penitenciário lá em Manaus. Nós voltamos com você. Jéssica, muito obrigada. Daqui a pouquinho ela volta com outras informações. Agora só alguns dados complementares sobre essa entrevista do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Hoje de manhã eu estava lá no Supremo Tribunal Federal para acompanhar essa reunião e as declarações do ministro na sequência. Ele também foi muito indagado sobre riscos, se havia um risco de situação como essa de Manaus de explodir em outras unidades da federação agora. Ele disse que risco neste momento não, mas que rebelião acontece de repente, né? Então, assim, eles têm todo um trabalho de inteligência para esse monitoramento, mas o risco não existe neste momento, mas que rebelião pode acontecer de repente. Isso foi uma das observações. O ministro também fez uma observação em relação a essa investigação, muito por causa daquele fato que chamou muita atenção, que foi o fato de os presos lá em Manaus terem feito festa de Réveillon, terem entrado. Ele até ressaltou que ele queria saber como é que entraram ali no presídio, os celulares, armamento pesado, armas de calibre 12. Ele até fez essa observação e disse também, olha, tinha ali fotos, selfies. Aliás, eles estavam ali até com pau de selfie dentro da cadeia. Então, assim, o ministro observou dizendo que queria saber. Aí a gente completa aqui, né? A gente também quer saber, obviamente, a população quer saber como que havia ali armamento pesado, além de facas, arma de calibre 12, presos fazendo selfie, bebidas, né? Festa regada, bebidas dentro do presídio. De fato, é uma investigação absolutamente necessária. Ainda sobre este assunto, a gente vai passar para vocês aqui uma informação em primeira mão que a gente conseguiu com o site, né, da ONG Contas Abertas. O Contas Abertas fez um levantamento a respeito do repasse do fundo penitenciário, que ajuda justamente nessa modernização, estruturação dos presídios em todo o país. Então, em primeira mão aqui, esses dados para vocês. A informação que a gente tem é que o governo Michel Temer fez um repasse recorde de recursos do FUNPEN no final de 2016. Então, o secretário-geral do Contas Abertas, Gil Castelo Branco, conversou comigo falando sobre o descaso que vinha ocorrendo em relação ao repasse desses fundos ao longo dos últimos anos, e ele passou uma tabela para a gente. Essa tabela aponta justamente como que foi o repasse nos anos de 2014, de 2015 e de 2016. A gente tem esses dados aí. Então, por exemplo, do Fundo Penitenciário em 2014 foram repassados 202 milhões. Em 2015, 156 milhões. E em 2016, quase 1 bilhão e 500, quase 1 bilhão e meio de reais. E o principal repasse foi justamente na reta final de dezembro, ali nos últimos dias de dezembro, foi um repasse de 1,13 bilhão de reais, um repasse recorde, portanto, deste fundo penitenciário. De toda forma, Gil Castelo Branco conversou comigo e disse que ainda há, pelo levantamento do Contas Abertas, muitos recursos a serem repassados. Ao longo de anos foram ficando restos a pagar e ainda tem a projeção de dotação orçamentária, porque a gente lembra que este fundo ele é composto por recursos de loterias e também de multas de causas processuais. Então, ele é um fundo perene, assim, ele tem constantemente esse reabastecimento do fundo, digamos assim. Então, de acordo com o levantamento do Contas Abertas, ainda falta repassar e ainda tem previsão orçamentária de 2,4 bilhões de reais. Ele diz que ainda bem que agora, em dezembro, veio esse repasse recorde. Ele diz antes tarde do que nunca, mas ainda tem muito a ser repassado. Foi a observação que Gil Castelo Branco fez quando conversou comigo hoje à tarde. E aí, ainda em relação a esse repasse, ele também fez um destaque, ele ressaltou que há uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que determina que esses valores do fundo penitenciário não podem ser contingenciados. Porque o que vinha ocorrendo em anos anteriores, né? Os governos vinham sustentando esse dinheiro ali para fazer volume em caixa, a questão polêmica do superávit primário. Então, juntava ali dinheiro em caixa e não liberava. Mas o Supremo Tribunal Federal
houve uma ação que foi protocolada por partido político, o pessoal entrou com uma ação questionando esses repasses e houve um entendimento de que não podia haver bloqueio nem contingenciamento, o repasse tem que ser integral, total mesmo, porque o Supremo entende que hoje a situação dos presídios diz respeito completamente à situação dos direitos individuais e as questões mesmo de direitos humanos. A gente continua falando sobre crise no sistema penitenciário e a gente vai ter algumas atualizações de números e até manifestações internacionais sobre esse caso lá de Manaus. Quem tem os detalhes é Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil. Carolina. Rosiane, um último dado, a Polícia Civil do Amazonas informou que já identificou pelo menos 39 mortos no presídio em Manaus. No total, foram 56 mortes no complexo penitenciário Anísio Jobim e mais quatro presos foram mortos em outra prisão do estado na tarde de segunda-feira, após o fim da rebelião. O governo do Amazonas, inclusive, vai alugar um container frigorífico para guardar os corpos dos presos, porque o IML de Manaus não tem capacidade para receber todos esses corpos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, no container, os corpos serão guardados em condições apropriadas até a conclusão dos exames de identificação e das causas das mortes. E dos 184 presos que fugiram, pelo menos 56 já foram recuperados. E, Rosiane, você falou aí de repercussão internacional dessas mortes no presídio em Manaus e hoje o Papa Francisco foi quem falou sobre o assunto. O Papa Francisco fez hoje uma oração pelas vítimas da rebelião no presídio de Manaus, na primeira audiência geral de 2017. O Papa diz que sente dor e preocupação pelo que aconteceu e fez um apelo para que as penitenciárias sejam locais de reeducação e de reinserção social e que as condições de vida dos presidiários sejam dignas. Quem também falou sobre o assunto foi o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra, na Suíça. O escritório divulgou um comunicado cobrando das autoridades brasileiras uma investigação imediata, imparcial e efetiva das mortes em Manaus. As Nações Unidas dizem que o Estado é responsável pelo que acontece com os presos que estão sob custódia aí do Estado. Em 2015, segundo o escritório, o relator das Nações Unidas contra a tortura, Juan Mendes, disse que a superlotação das prisões brasileiras leva a condições caóticas dentro das unidades e recomendou que o governo adotasse providências imediatas. A organização não governamental Human Rights Watch também divulgou um comunicado dizendo que o Brasil precisa retomar o controle do sistema prisional. Para a organização, essa situação expõe os presos à violência e abre espaço para a atuação do crime organizado nas prisões. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente sempre lembra que todas essas informações você pode verificar detalhadamente lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. E pode acompanhar esse noticiário em tempo real ao longo do dia também por nossas redes sociais, o Twitter, por exemplo, @AgênciaBrasil, além do @EBC na rede, @TV Brasil. Ainda sobre essa questão da crise no sistema penitenciário, a OAB me enviou mensagem dizendo que a seccional da OAB no Amazonas entrou com uma ação pública contra o Estado, argumentando a falta de ações concretas na tomada de medidas emergenciais. E na mensagem que eles me enviaram aqui, a informação é de que a juíza federal Marília Gurgel concedeu um prazo de 72 horas para que o Estado se manifeste antes de ela fazer a apreciação deste caso. Portanto, aí informações atualizadas sobre essa crise no sistema prisional brasileiro. No próximo bloco, você vai verificar com a gente, além de notícias da área econômica e da crise nos estados e municípios, medidas inusitadas adotadas por prefeitos, como, por exemplo, aquele decreto que você vai saber os detalhes aqui, que entrega a chave da cidade a Jesus. Eu volto já. Aguarda aí. Olá, estamos de volta aqui nos Corredores do Poder. Eu sou Rosiane Kennedy e você conferiu com a gente no primeiro bloco do jornal que
que o governo Michel Temer fez uma liberação recorde de recursos para o fundo penitenciário em 2016. Foi liberado ali um montante de mais de R$1 bilhão já no finzinho de dezembro, um valor muito diferente dos últimos anos, que aí ficaram em valores ali entre 200 milhões, 400 milhões, levantamento que foi feito pelo Contas Abertas e que a gente trouxe para você aqui em primeira mão. Mas o secretário-geral do Contas Abertas, Gil Castelo Branco, também fez o alerta e você conferiu aqui com a gente que ainda há muito recurso para ser liberado para tentar enfrentar essa crise penitenciária. Agora, neste bloco, você vai conferir com a gente como anda o dia a dia dos novos prefeitos no país. A gente disse aqui desde o início da semana que a gente estava ali olhando passo a passo de cada um dos prefeitos, na medida do possível a gente estava observando. E a gente verificou o seguinte, algumas medidas super inusitadas que foram adotadas nesses dias. Tem aí de multa para pessoas que cheguem atrasadas, até mesmo a entrega da chave da cidade para Jesus. A gente vai contar essa história direitinho. Esse caso aí do decreto para entregar a chave da cidade ocorreu na Bahia. Quem tem informações para a gente é Márcia Moreira. A cidade de Guanambi fica a 796 quilômetros da capital baiana. O município tem pouco mais de 86 mil habitantes e é o mais desenvolvido da Bahia, segundo o índice Fijan de desenvolvimento. Mas não foi nenhuma dessas informações que fez Guanambi virar notícia nacional nos primeiros dias de 2017. O novo prefeito da cidade, Jairo Magalhães, do PSB, em seu primeiro dia de mandato, já fez história. Ele baixou um decreto onde entrega a chave de Guanambi a Deus. Além disso, no mesmo decreto determina que todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sob a cobertura do Altíssimo. Mais do que um ato bizarro, a atitude do prefeito fere a Constituição Federal, que reconhece o Brasil como um Estado laico, ou seja, um país imparcial no que se refere a assuntos religiosos e onde todos são livres para professar qualquer crença. O prefeito de Guanambi assina o decreto de forma ainda mais autoritária e afirma: minha palavra é irrevogável, mas a Justiça não pensa desta forma. O procurador de Justiça, Rômulo de Andrade Moreira, pediu que o Ministério Público da Bahia declare o decreto inconstitucional. Diante de tanta repercussão negativa, o prefeito Jairo Magalhães afirmou que queria apenas contar com a proteção divina em seu primeiro mandato como gestor público. E olha, isso realmente vai totalmente na contramão do que prega a Constituição de um Estado laico. A Carolina Pimentel, da Agência Brasil, até fez uma observação que vai na contramão também de discussões que já foram parar na Justiça. Ela até lembrou um caso recente que a agência fez matéria sobre a pauta do Supremo Tribunal Federal este ano, né, Carolina? E tem, inclusive, assunto religioso na pauta. Tem sim, Rosiane. No final do ano passado, a gente fez um balanço, o que o STF pode julgar este ano. E este ano, um processo que pode ser julgado pela Corte é uma ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República para que o STF reconheça que o ensino religioso nas escolas públicas deve ser de natureza não confessional, com a proibição dos professores, por exemplo, tomarem partido, né? Colocar em sala de aula a crença em que acreditam. E aí, lembrando alguns casos, eu fiz uma pesquisa no fim do ano de 2016 também, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas de ensino fundamental da rede pública. E o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou em 2012 a retirada de crucifixos e demais símbolos religiosos dos prédios do Poder Judiciário gaúcho. Então, a gente vê aí que essa questão da religião rende sempre muito debate e muita polêmica, né, Rosiane? Pois é, e essa questão dos crucifixos, inclusive, sempre termina gerando questionamentos para que sejam retirados. Outras unidades da federação já enfrentaram ações nesse sentido para que não seja mais permitido o uso de crucifixos, porque você direciona um órgão público especificamente para uma religião. E a gente está num estado
laico, ou seja, a religião não comanda o governo, não tem esse poder de Estado. Mas vamos continuar aqui, vamos seguir em frente em relação às medidas inusitadas. A outra foi do prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB. E ele vai firmando, inclusive, aquela ideia de gestor em relação a essa medida que ele adotou hoje. E a gente vai diretamente para São Paulo. Quem tem as informações é Sara Kines. O prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou que os secretários da gestão dele, que chegarem 15 minutos atrasados aos compromissos, vão ser obrigados a pagar multa de R$ 200. Se o atraso for maior que 15 minutos, a multa é de R$ 400. O valor arrecadado vai ser destinado a um fundo que ainda vai ser criado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. A atual Prefeitura de São Paulo conta com 22 secretários municipais que já haviam sido comunicados sobre a medida. No evento realizado hoje pela manhã, nenhum secretário se atrasou. O prefeito disse que a multa, ou contribuição, como ele chamou, é uma atitude bem-humorada que busca o comprometimento da equipe de secretários e que todos respeitem as agendas e possam realizar as atividades pontualmente. Agora resta a dúvida, de como não se atrasar numa cidade como São Paulo, que conta com tantos congestionamentos no trânsito quase todos os dias. Pois é, né? Pois é, imagina também essa questão do atraso em outros locais. Agora que realmente para exigir pelo menos um compromisso maior em relação aos horários, isso é fato, mas eu não tinha como deixar de abordar as meninas aqui no jornal, a Carolina Pimentel e a Jéssica Gonçalves, a respeito deste assunto. Então eu vou pedir a opinião delas. Aliás, gente, eu já tenho que contar aqui um bastidor, porque eu corri tanto para chegar aqui hoje, que cheguei assim ofegante, justamente porque se a gente chegar atrasado aqui, aí não tem jornal. Então no caso da gente não é nem multa, não tem jornal, não tem como colocar no ar. Mas aí eu pergunto para você, Carolina Pimentel, imagine que a gente pudesse estabelecer uma multa para quem chegasse atrasado, mas essa multa não fosse em dinheiro. Olha que pegadinha que eu te passei agora. O que é que daria para a gente aplicar de multa para os atrasadinhos, hein? Olha, Rosiane, eu não sei qual seria a melhor alternativa. Parece que quando a gente fala, quando pesa no bolso, parece que a gente passa a levar mais a sério, ter mais compromisso. Então, acho que a minha sugestão seria o dinheiro dessas multas com os atrasos fosse para doação. Eu acho que seria um destino interessante para esse dinheiro que vai ser cobrado aí de quem se atrasar aí na Prefeitura de São Paulo. Jéssica, foi, obrigada. Pois é, e tem também ele fala sobre essa destinação para um fundo desse valor que venha a ser arrecadado com os atrasados. Agora a gente poderia pensar, por exemplo, Jéssica, em alguma coisa tipo prenda, pagar uma prenda, igual brincadeira de criança. Imagina ter que pagar uma prenda. Aí a gente ia ser acusado de bullying, bem, esquece essa possibilidade. Mas o que é que a gente poderia fazer aí para garantir, pelo menos, que ninguém se atrase mais? Bom, Rosiane, a prenda foi uma boa ideia, mas na verdade a gente podia de repente colocar um alarme, alguma coisa assim nesse sentido, talvez seria uma boa ideia. Olha só, imagina, a pessoa andando pela cidade tentando chegar no evento para o qual ela está atrasada e tivesse um bip ali, bip, 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 o tempo inteiro apitando, a confusão que ia ser até a hora dela chegar. Mas vamos seguir em frente, a gente vai continuar o noticiário agora. Pular de medidas inusitadas, aí a gente vai deixar isso aí para falar sobre crise. E aí eu vou passar direto aqui para uma informação que quem tem é Carolina Pimentel, na Agência Brasil, porque houve uma outra medida adotada aqui no Distrito Federal para esse enfrentamento da crise. E essa medida para enfrentamento da crise é um projeto piloto, mas permite que parte do funcionalismo público cumpra o expediente de casa. Carolina, explica pra gente aí. Bem, Rosiane, o governo do Distrito Federal aí está tentando conter os gastos e vai começar a testar um projeto em que servidores públicos poderão trabalhar de casa. A ideia é justamente para tentar diminuir os gastos públicos e estimular a produtividade. O projeto piloto vai ter início com os funcionários do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Os servidores que trabalharem à distância vão ter que cumprir metas de desempenho 15% superiores em comparação às dos demais funcionários. E no máximo 30% dos funcionários aí do departamento podem trabalhar de casa. E eles também precisam se reunir com as chefias imediatas uma vez por semana para apresentar os resultados.
aqueles funcionários que trabalham no atendimento ao público ou que ocupam cargos de chefia não vão participar desse projeto, Rosiane. E o governo do Distrito Federal reafirmou que se trata de um teste e para vários servidores passarem a trabalhar de casa, o chamado home office, é necessário mudar a legislação, Rosiane. Obrigada, Carolina. E olha, eu fui consultar os nossos seguidores em redes sociais, coloquei uma enquete lá na página minha, lá no meu perfil no Twitter, o Twitter @RosianeKennedy, perguntando o seguinte: você é a favor de algumas categorias de servidores trabalhar de casa para diminuir custos do governo? A atualização mais recente, a enquete continua lá, tá? Ainda vai funcionar aí por 3 horas, mas o resultado mais recente, que tem a participação de 401 pessoas, diz o seguinte: 59% favoráveis, 30% dizem que não e 11% disseram que não sabem opinar. Mas a gente também separou aqui algumas das mensagens que essas pessoas que avaliaram na enquete passaram para a gente. Então eu tenho aqui o Hudson Queiroz, ele disse que é a favor dos servidores trabalharem em casa. A Laura Alicia Vicente, ela diz assim, olha, ela já é mais cética, ela diz, se já não trabalham em loco, imagina em casa. Tem um outro perfil que é do Valtão, ele faz uma indagação aí, terá produção mínima ou vai correr solto como é de costume? É uma indagação que aí já está respondida realmente no projeto, o projeto vai exigir uma produtividade inclusive maior. E aí eu separei uma outra mensagem aqui que é do Marcelo, ele diz assim, olha, que ele é a favor desde que não comprometa os princípios da administração pública, não vejo problema. É o que ele diz aí em relação a essa indagação, né? E sobre essa possibilidade. Vamos ver esse projeto piloto no que vai dar. Mas agora só para ir já na reta final do jornal, rapidamente, informação sobre cesta básica. Eu volto rapidinho ao estúdio da Rádio Nacional para conferir com Jéssica Gonçalves as informações. Rosiane, no ano passado, a alimentação pesou mais no bolso dos brasileiros. O valor da cesta básica subiu nas 27 capitais, de acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Entre os alimentos que mais subiram estão leite integral, feijão, arroz agulhinha, café em pó e a manteiga. As maiores altas ocorreram em Rio Branco, com 23%, Maceió, 20% e Belém, com aumento de 16%. Já as cidades com as menores variações foram Recife, Curitiba e São Paulo, que ficaram na casa dos 4%. Agora, os moradores de Porto Alegre são os que pagam mais caro pela cesta básica, R$ 459. Em seguida, vem Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo, com um preço médio de R$ 444. Voltamos com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. Uma boa noite a todos e amanhã a gente volta com mais notícias dos corredores do poder. Até amanhã.